São, minhas amigas e meus amigos, as duas causas legais que estão na lei de exclusão da exigibilidade de conduta adversa. Há outras, que eu já mostro às senhoras e aos senhores, que estão fora da lei. São causas supra ou extralegais. Então, na tela, olha lá. Coação moral irresistível, obediência hierárquica, artigo 22 do Código Penal. Muito bem. Apaguei. Olha só. Vamos começar pela coação. A coação significa obrigar alguém a fazer ou não fazer alguma coisa mediante violência ou grave ameaça. Se for mediante violência, a coação é física. Se for mediante grave ameaça, a coação é moral. Então veja, na tela, a coação física irresistível, ela exclui conduta, o fato é atípico. A coação moral irresistível exclui culpabilidade, o fato é típico e ilícito, mas inculpável. E aqui você tem que lembrar mais uma vez dos exemplos que eu venho trazendo durante as nossas aulas. Vamos imaginar que alguém joga uma pessoa de forma violenta sobre outra pessoa. Neste caso, haveria coação física. A coação física, quando é irresistível, exclui a conduta do coagido. O fato é atípico, porque fato típico é conduta, resultado, nexo, tipicidade. Se não há conduta, não há fato típico. Agora, pense comigo num caso de coação moral irresistível agora. Acontece por vezes com os gerentes de banco. Os assaltantes vão, na noite anterior, à casa do gerente, invadem a casa do gerente. Passam a noite inteira fazendo ameaças, torturas psicológicas. Deixam os filhos do gerente sob a mira de armas. Para que no dia seguinte, amanheceu, tá de manhã, tá na hora de trabalhar, vai o gerente, põe a sua roupa, põe o terno, etc., acompanhado de um assaltante. O assaltante não vai com arma, ele vai junto com o gerente, claro. Não precisa de arma, a família está lá, coagida. Bom, aí o gerente vai abrir o cofre e entregar o dinheiro para o assaltante. Depois que está tudo dominado, o dinheiro está com os assaltantes, eles liberam as crianças, liberam a esposa. Pensem comigo, pensem neste caso. Olha aqui. Pronto. Pensem neste caso. Alguém me liga. Eu, o professor Salim? Sim, sou eu. Pois é, o seu filho está sob o nosso poder. E o senhor tem que matar o seu vizinho de porta em 2 minutos, senão o seu filho vai morrer. Eu digo, mas como assim? Eu fiquei atônito, né? Que história é essa? Eu não mato ninguém, eu não sou assassino. Que história é essa do meu filho? Meu filho está na escola. Não, nós pegamos seu filho da escola. Quer ver uma coisa? Põe no telefone. Papai, socorro, estão me batendo. Eu fico apavorado. Eu fico desesperado. O que eu faço? Eu vou até ali o meu vizinho e dou um tiro nele. Neste caso, houve fato típico? Houve, eu matei alguém. Artigo 121. Houve ilicitude? Houve, porque eu não pratiquei o fato em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Professor, não é estado de necessidade? Não, porque tem agressão, não tem perigo. Mas então por que não é legítima defesa? Porque eu tenho que reagir contra o agressor, não contra o meu vizinho, que é o inocente. Então me resta excluir o crime no 3º degrau. Porque o fato é típico, o fato é ilícito, mas não há culpabilidade em face da inexigibilidade de conduta adversa para aquele pai. Põe na tela, olha lá. Na coação física irresistível, vamos excluir a conduta do coagido, o fato é atípico. Na coação moral irresistível, vamos excluir a culpabilidade do coagido. O fato é típico e ilícito, mas inculpável. Ok? Olha só agora. Obediência hierárquica. Nós temos a outra tese que está no 22. A obediência hierárquica, a ordem não manifestamente legal. Primeira coisa, pressupõe relação de direito público. Relações de direito privado não podem ser utilizadas aqui.
com esta tese. Por exemplo, pai e filho, mestre e discípulo, patrão e empregado. Se o patrão diz assim, falsifica essa nota para mim aí. O empregado, que isso, doutor? Eu não pratico crime. Então vai para a rua. Tá bom, doutor. Isto não pode ser obediência hierárquica. Porque o poder hierárquico, pessoal, é inerente à administração pública. O poder hierárquico é inerente à administração pública. Não há poder hierárquico em relações de direito privado. Repito, pai e filho, mestre e discípulo, patrão e empregado. Qual seria a tese? Bom, seria a coação moral irresistível. E mais, coloca na tela, esta ordem é não manifestamente ilegal. Pessoal, ordens manifestamente ilegais não podem ser cumpridas. Vamos imaginar o seguinte, eu saí do júri, fui ofendido pelo advogado, cheguei furioso na promotoria e disse assim, fulano, você que é secretário, você que me presta obediência hierárquica, vai lá e dá um soco no advogado. Aí ele, tá, sim senhor, doutor Salim, vai lá e bate no advogado. Não, aí eu e ele praticamos crime, ele também. Porque ordens que são manifestamente ilegais não podem ser cumpridas. Aqui a tese que favorece o subordinado é de uma ordem que não é manifestamente ilegal. Repito, põe na tela. Ordens manifestamente ilegais não podem ser cumpridas. A ordem é não manifestamente legal. É uma ordem ilegal, mas que tem uma aparência de legalidade. Aí, neste caso, só responde o superior hierárquico, porque o subordinado terá excluído a sua culpabilidade. Olha aqui comigo. Chegamos às causas supralegais. Então veja, nós temos causas legais e causas supralegais. As causas legais são as que estão no 22. O 22 do Código Penal fala mesmo em coação moral irresistível e obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal. As duas. Só responde o coator no primeiro caso e só responde o superior hierárquico no segundo. No primeiro caso, a coação é moral irresistível e no segundo caso é obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal. Bom, embora estas duas estejam na lei, elas não são as únicas. Por quê? Põe na tela para mim. Existem causas supralegais. Causas supralegais que também excluem a ECD, exigibilidade de conduta adversa. ECD, exigibilidade de conduta adversa. São causas supralegais. Pessoal, quando nós falamos em causas supralegais, são extralegais. Não tem previsão legal. Como, por exemplo, cláusula de consciência. Esta aqui é invocada para, por exemplo, os casos de religiões que impõem certos deveres aos fiéis. Há religiões que não admitem práticas médicas, que não admitem, por exemplo, transfusão de sangue. Digamos que o casal seja fiel, seja crente, siga tal religião. Não pode transfusão de sangue. Não, não pode porque a religião diz que não pode. Só que aquela esposa precisa. E o marido, que é garante, é o garantidor, tem que levar para fazer. Não levou, morreu. Em tese, tem que punir o marido. Porque ele era garante, ele tinha dever de evitar o resultado. Qual é a tese dele? Cláusula de consciência. E vejam, eu não estou dizendo que ele não merece punição. Eu nem entrei no mérito. Não é a questão de saber se merece ou não merece punição. A questão é qual tese ele poderia invocar. Se o juiz vai acolher, no caso concreto, são outros 500. Qual tese que ele pode invocar? Cláusula de consciência. Nós temos a desobediência civil, meus amigos e minhas amigas, que é uma fórmula particular de protestar contra a injustiça de certas leis. Uma forma particular de protestar contra a injustiça de certas leis. E aqui nós temos movimentos que acabam invadindo prédios públicos, bloqueando estradas, muitas vezes condutas consideradas criminosas,
porque a destruição de patrimônio público, por exemplo. Qual é a tese que pode ser invocada? E de novo, sem entrar no mérito, merece punição ou não merece punição. Se houver uma tese, que tese seria? Desobediência civil. O juiz vai acolher? Não sei. Depende do juiz, depende do caso concreto. Nós estamos trabalhando em abstrato aqui no direito penal. A terceira tese, põe na tela, é o conflito de deveres. Conflito de deveres, pessoal, significa a escolha do mal menor. Pense no dilema do bonde. Este conflito ético de filosofia. Pense, por exemplo, que um trem está desgovernado. Dentro do trem há 100 passageiros. O trem está desgovernado indo pela ferrovia A, que está incompleta. Ele vai cair, todo mundo vai morrer. O operador de trilhos tem segundos para decidir. E ele resolve mudar o curso do trem para ferrovia B. Na ferrovia B ele consegue frear o trem. Só que há 5 operários trabalhando na ferrovia B, que serão atropelados e mortos. E aí? Salvo 100 passageiros? Mas sacrifica os operários? Escolha do mal menor. Isto é o conflito de deveres, que hoje existe na prática. Eu te digo isso como membro do MP, vendo os plantões, vendo o que acontece nos hospitais, porque nos ligam no plantão. É o médico escolhendo um aparelho salvador, mas há 10 pacientes esperando por ele. Falta de leitos. Eu tenho 2 pessoas precisando de um leito, o médico escolhe. Conflito de deveres, a escolha do mal menor. Põe na tela. E eu botei ali a inexigibilidade de conduta adversa em sentido estrito. Por quê? Porque em sentido amplo, todas são causas de inexigibilidade. Em sentido amplo, todas excluem a exigibilidade. Em sentido amplo, todas são causas de inexigibilidade. Mas tem uma que parte da doutrina prevê como uma causa estrito sensu de inexigibilidade. Ela por vezes aparece no júri, por vezes aparece em crimes tributários. Por exemplo, caso concreto, aquela senhora a vida inteira foi humilhada e espancada pelo marido. O marido chegava bêbado em casa e batia na esposa, na noite do fato. Ele tenta agredi-la e não consegue, porque ele está muito bêbado. E ele cai e diz para ela assim, ó, não vou te bater agora, mas quando eu acordar, vai ser a pior surra da tua vida. E aí dorme. Aquela senhora não aguenta mais. Ela pega o travesseiro e ó, ela asfixia o marido até a morte. Pense tecnicamente sem entrar no mérito, sem juízo de valor, merece ser condenada, não merece ser condenada. Esqueça isso. Eu quero que você pense tecnicamente. Que tese que nós vamos invocar? Se nós tivéssemos que optar por uma tese defensiva, qual seria? A ausência de dolo? Não, ela matou dolosamente. Negativa de autoria não dá, foi ela. Negativa de fato não dá, nós temos um cadáver no chão. E aí? Legítima defesa? Como? Se ela matou uma pessoa dormindo. Onde está a agressão atual ou iminente? Aula passada. Se não for invocada uma tese chamada inexigibilidade de conduta adversa em sentido estrito, eu não sei que tese seria utilizada. Pensa. Pense na questão tributária. Esta tese aparece muito nos autos. Muitas vezes a defesa nem se preocupa mais em contestar o fato, que é a acusação de sonegação do cliente. A defesa, ela quer construir a prova na audiência para a coleta de prova oral, falando do estado falimentar da empresa do cliente. Dizendo que a empresa estava falida, etc. Porque depois vai vir a tese. E aí o defensor vai dizer para o juiz, juiz, ou era dar dinheiro para o Estado a título de impostos, ou pagar os empregados. Senhor juiz, ou era dar dinheiro para o Estado a título de impostos, ou comprar comida para a família. Não era exigível do meu cliente outra conduta. Estas teses não têm fundamento legal. Elas não têm previsão na lei. Salvo hoje a inexigibilidade de conduta adversa no caso do agente infiltrado, lá no artigo 13, parágrafo único na Lei de Organização Criminosa, a Lei 12.850 de 2013. Tá? Bom, vamos ver como é que isso aí está caindo nas provas? Olha lá.
Banca CESP, técnico judiciário do STJ 2018. Foi considerada incorreta a seguinte alternativa. São causas excludentes de culpabilidade o estado de necessidade, a legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal. Barbadinha essa, né? Porque, pô, é óbvio que está errado. Depois de tudo que nós vimos, né? Elas não excluem a culpabilidade, elas excluem a ilicitude, artigo 23 do Código Penal. Vem aqui comigo. Olha lá. Outra da Banca CESP. Foi considerada incorreta. CESP, analista do MPU 2018. O Joaquim, penalmente imputável, praticou, sob absoluta e irresistível coação física, crime de extrema gravidade e hediondez. Nessa situação, o Joaquim não é passivo de punição, porquanto a coação física, desde que absoluta, é causa excludente da culpabilidade. Está aqui. Banca CESP, 2018. É claro que está errado, isso cai toda hora. A coação física não exclui culpabilidade. Opa, vamos colocar aqui de novo. Tá aqui. A coação física não exclui culpabilidade. A coação física exclui a conduta do coagido. O fato é atípico. O que exclui culpabilidade é a coação moral irresistível. Irresistível. Porque a resistível é só atenuante. Tá? Olha que legal. Banca CESP, Superior Tribunal Militar, Analista Judiciário 2018. Foi considerada correta a seguinte alternativa. No que tange aos institutos penais, das excludências de ilicitude de culpabilidade e da imputabilidade penal, julgue o próximo item. Preenchidos os requisitos legais, a coação irresistível e a obediência hierárquica são causas excludentes de culpabilidade daquele que recebeu a ordem para cometer o fato, mantendo-se punível o autor da coação da ordem. Pessoal, está perfeita esta aqui. Fundamento legal, artigo 22 do Código Penal. Vamos mais, vem aqui comigo. Olha lá. CESP, STJ, Técnico Judiciário, 2018. Foi considerada incorreta a seguinte alternativa. A respeito da culpabilidade, da ilicitude e de suas excludentes, julgue o item que se segue. Situação hipotética. Um oficial de justiça detentor de porte de arma de fogo, ao proceder à citação de um réu em processo criminal, foi por este recebido a tiros e acabou desferindo o disparo letal contra o seu agressor. Assertiva. Nessa situação, a conduta do oficial de justiça está abarcada por uma excludente de culpabilidade, representada pela inexigibilidade de conduta adversa. Não. Por que está errado? Porque é legítima defesa, pessoal. Lembrem que a teoria do crime é uma escadinha de 3 degraus. Se eu resolvo no primeiro degrau, que é o do fato típico, o fato é atípico, eu não subo os demais. Se eu resolvo no segundo degrau da ilicitude, o fato não é ilícito, legítima defesa, por exemplo, eu não subo para o terceiro. Eu só chego ao terceiro se o fato é típico e ilícito. E aqui foi recebido a tiros e revidou. Isto é legítima defesa. Põe na tela, está errada. Não é inexigibilidade, é legítima defesa. Mas, olha lá, Banca CESP, investigador de polícia da Polícia Militar, da Polícia Civil do Maranhão, 2018. A prática de crime em decorrência de coação moral irresistível configura coação moral irresistível. E aí? Inexigibilidade, conduta adversa, excludente de antijuridicidade, inimputabilidade penal, circunstância atenuante da pena, atipicidade da conduta. E aí? Nós acabamos de ver a coação moral irresistível e a obediência hierárquica, a ordem não manifestamente legal, são causas de inexigibilidade de conduta adversa. Põe na tela, letra A é o gabarito. Letra A. Letra A. Joia! Então vejam, nós estamos no caminho certo. O que nós estamos vendo nas nossas aulas aqui na Direção Concursos é o que está caindo atualmente nos concursos. Joia? E com isto nós encerramos mais uma aula, terminamos de ver a teoria do crime. Foi como sempre um privilégio estar aqui com cada um de vocês. Me sigam lá no Instagram, @prof.alexandresalim, vejam as minhas dicas e em caso de dúvidas, mandem um direct, ok? Será um prazer conversar com cada um de vocês. Bons estudos e aquele abraço!